Me chamo José. Na época que aconteceu este fato, eu tinha 17 anos de idade. E hoje tenho 45. Nasci em uma família cigana. Mas hoje não convivo mais com os ciganos. Morávamos em um acampamento em Goiás. Eu e o meu pai saíamos muito à noite para pescar no Rio Verde. Em uma dessas idas, foi eu, o meu pai e um amigo dele. Estávamos ali pescando e conversando, quando escutamos um barulho no mato. Não ligamos, pois achamos ser algum animal, e continuamos ali pescando. Em seguida, ouvimos um relincho muito alto sair do mato. Na hora, estávamos convencidos que se tratava de algum porco do mato. E nós estávamos armados com as nossas peixeiras, caso fosse necessário usar. Depois que terminamos a pescaria, fomos embora com a sensação de que algo nos perseguia pelo caminho. Mas como estava muito escuro, não conseguíamos ver nada. Voltamos para o acampamento e não comentamos aquilo com ninguém. Depois de alguns dias, voltamos no mesmo local para pescar. Eu, o meu pai e o amigo dele. E novamente ouvimos os mesmos barulhos de relincho no mato. Mas desta vez foram mais intensos. O meu pai e este amigo ficaram a espreitar com as suas peixeiras empunhadas e olhando para a direção do barulho. Quando de repente sai da mata um bicho enorme. Parecia um javali gigante. Aquilo ficou nos observando, mas não veio em nossa direção, mas também não recuava. Ficamos ali olhando aquilo, e a coisa nos olhava de volta. A fera estava a uns 30 metros de nós. E acreditem, aquilo começou a rir, com uma risada muito assustadora. Eu quase desmaiei naquela hora, de tanto medo. Aquela coisa estava bloqueando o único caminho que tínhamos para ir embora, pois só havia aquele caminho e o rio. Quando aquilo parou de rir, começou a relinchar e veio correndo em nossa direção. E quando se aproximou, eu pude perceber que não era um javali. A criatura era uma besta horrível. Aquilo parecia um javali, até o momento que ficou de pé. Daí eu pude ver a sua face, que era semelhante à de um cachorro, e os seus olhos bem amarelados, que refletiam a luz da lua. A coisa veio com tudo em nossa direção, e começou a atacar o amigo do meu pai. E meu pai foi ajudá-lo, desferindo golpes com a peixeira na criatura. Eu, paralisado de medo, fiquei apenas observando. Aquela foi uma luta intensa. O meu pai e o seu amigo estavam bastante feridos, e a criatura também estava sangrando. Em uma fração de segundos que a criatura recuou, o meu pai disse para todos nós entrarmos no rio, e assim fizemos. A coisa correu para tentar nos alcançar, mas parou na margem e ficou apenas observando. Ficamos ali no rio por muito tempo, e a criatura nos observava e nos seguia pela margem. Daí, o meu pai percebeu que a criatura só olhava para o seu amigo e nos ignorava. Então, o meu pai fez um teste. Pediu para o seu amigo se afastar um pouco de nós.
E foi aí que o meu pai teve certeza que a criatura só observava e seguia o seu amigo. Então, logo meu pai disse: Antônio, eu quero saber por que essa coisa só olha para você. Pode me contando o que está acontecendo. E foi aí que o amigo do meu pai, o Antônio, resolveu contar toda a história. Ele disse que essa criatura era um homem que ele teve uma briga há uns dias atrás. Este homem era o seu amigo, mas um dia o Antônio ficou com a mulher deste homem e o mesmo prometeu vingança a ele. No acampamento cigano já havia boatos que este homem virava bicho em noites de lua cheia. E somente a sua esposa sabia as palavras cabalísticas para interromper a transformação deste homem. Essas palavras foram ensinadas pelo nosso líder cigano, para impedir que esse homem virasse bicho, pois ele carregava uma maldição hereditária. O meu pai ficou muito bravo com o que ouviu do Antônio, pois aquilo era tudo culpa dele. O meu pai mandou o Antônio se afastar de nós, e daí voltamos para a margem do rio. E o Antônio continuou lá, dentro do rio. E a criatura só olhava para ele e ignorava eu e o meu pai. Pegamos os nossos peixes e fomos embora dali, deixando o Antônio para trás. No dia seguinte, o Antônio procurou meu pai e contou o que aconteceu naquela noite. Ele disse que a criatura ficou ali até de manhã, esperando ele sair do rio, e ele esperando a criatura ir embora. E quando o sol começou a nascer, a criatura começou a ficar inquieta. Começou a se debater no chão, até voltar a ser aquele homem do qual ele havia falado. Bem, aquele homem que virava bicho foi banido do acampamento e nunca mais deu as caras por ali. E este amigo do meu pai acabou ficando com a sua mulher e se casando com ela. Mas a história não termina aí. Alguns meses depois, o Antônio foi pescar sozinho à noite e nunca mais retornou. 2 dias depois, encontraram seu corpo no mato, com profundos cortes e parcialmente devorado. As pessoas disseram que foi onça, mas eu e o meu pai sabemos muito bem o que foi. Boa noite. Me chamo Maria. Na época, eu trabalhava em uma empresa que se chamava DHL. Na verdade, eu prestava serviços para essa empresa. Isso no ano de 2014. A minha filha, neste período, era apenas uma adolescente. Hoje, ela tem 23 anos. Certo dia, ela me disse: Mãe, eu acredito que qualquer dia desse, a senhora vai presenciar alguma coisa. E se a senhora não ver, vai ouvir. Eu simplesmente parei, a uns 100 metros do lugar, e fiquei apenas observando. Logo pensei que eles estivessem latindo algum cavalo. Mas o fato que me chamou a atenção foi os pelos deles levantados. Tive uma sensação ruim. Fiz uma pequena oração e segui em frente. Isso em passos rápidos. Abri o portão e desci. A luz de fora da casa estava apagada. Consegui clarear a fechadura da porta com o celular.
Entrei dentro de casa o mais rápido possível. Tinha a impressão que algo me seguiu. Então eu fui para o quarto da minha filha. Estava tão cansada e não tive coragem sequer de trocar de roupas. Eu simplesmente me deitei. Isso em questão de 3 minutos. Acredito. E quando já estava deitada, percebi que algo passou pela minha janela. Devido ao silêncio da madrugada, eu sentia que aquilo pisava com uma tamanha força no chão. E de repente, soltou um urro. O urro foi tão forte, semelhante ao urro de um leão. Senti um medo tão terrível que o meu coração disparou. As minhas pernas ficaram moles. E eu simplesmente disse: "Meu Deus, o que é isso?" Fechei os olhos e consegui dormir. E no outro dia, a minha filha me disse: "E aí, mãe, viu alguma coisa essa madrugada?" Eu disse que não, mas havia ouvido um urro horrível e umas pisadas muito pesadas, que passou de frente da janela. Ela me olhou com os olhos arregalados e disse: "Sério?" Então respondi que sim. A perguntei o que era aquilo, e ela me disse que era um lobisomem. Olhei para ela e disse para parar de brincadeiras, pois isso não existe. Ela disse que já havia visto aquela criatura antes, em uma certa noite em que todos dormiam. Ela disse que sentia que algo andava lá fora, porém as suas pisadas eram muito pesadas. Ela se levantou e foi até a veneziana da janela, e pelas frestas ela viu uma besta. Uma criatura enorme, pelos negros por todo o corpo, e andava como um quadrúpede. E quando ela menos esperava, a criatura a encarou com grandes olhos vermelhos. Daí, a criatura saiu correndo de uma forma estranha. Então a minha filha disse que não teve dúvidas de que era um lobisomem. Então eu disse a ela: "E por que você não me disse antes? Aquilo poderia ter me atacado. Não acredito que você sabia disso e não me avisou do que se tratava." Ela disse que não me contou o que era, porque eu iria ficar com medo. No dia seguinte, eu pedi demissão do trabalho e não tive mais coragem de trabalhar à noite. Bem, o tempo passou e eu não comentei isso com ninguém. E uns 3 meses depois, uma moça conhecida minha estava vindo da balada, isso por volta de 2 da madrugada. E foi quando ela avistou ao longe aquela aberração. E como ela estava um tanto longe, ela parou e ficou a observar o que seria aquilo. A criatura estava vindo em uma posição ereta, como que agarrado ao portão, querendo passar para o lado de dentro da casa, para enfrentar os cachorros. E os cães estavam a latir, e ao longe dava para ouvir os seus latidos. Então ela pensou: "Meu Deus, que diabos é aquilo?" E quando ela se deu conta do que se tratava, tirou os chinelos e saiu correndo, como uma louca. E ao chegar em casa, quase sem fôlego, contou para toda a família o que havia presenciado. Mas como sempre, ninguém acreditou. Depois deste fato, alguns catadores do lixão avistaram este mesmo demônio, próximo da área livre. Outra coisa que gostaria de mencionar no meu relato foi algo que aconteceu no ano de 1986, quando eu ainda era apenas uma garota.
neste mesmo bairro onde eu morei em Osasco, existe um lixão muito antigo, aonde vai o lixo da região de Osasco, onde muitos conhecidos na época trabalhavam. Uma senhora conhecida da minha família trabalhava também neste lixão e nos relatou que em uma certa noite, quando todos trabalhavam, lá pelas 3 da madrugada, algo desceu em rumo ao lixão. Na época, o lixão ficava entre alguns morros, que hoje não existem mais, pois já foram destruídos, para então ampliar o lixão. Ela disse que aquilo desceu de uma forma estranha, correndo com dificuldades, e havia uma enorme quantidade de cachorros ao redor, latindo desesperadamente. Eram mais de 20 cachorros. Então, quando aquilo se aproximou de um depósito de reciclagem, o qual não estava muito longe dos trabalhadores, a criatura ficou ereta, de uma forma assustadora, e urrando enfrentava os cães, sendo que alguns eram lançados para longe. As pessoas que estavam ali presenciando aquela cena não quiseram ficar no local, pois todos ficaram assustados. Então resolveram retornarem para suas barracas, até porque muitos daqueles trabalhadores eram moradores do lixão. No outro dia, todos queriam saber o que era aquilo. E depois deste fato, muitos ficaram com medo de trabalhar à noite naquele lugar. Alguns corajosos resolveram ir até o local do depósito de reciclagem para ver se viam alguma coisa. E para surpresa de muitos, havia muito sangue ali. E este sangue estava por muitos lugares. Provavelmente seria dos cães, ou até mesmo daquela fera horrenda. A senhora contava que não era a primeira vez que aquela coisa vinha rondando pelo lixão. E muitos nunca deram muita importância, porque até então achavam que poderia ser alguma cadela no cio. Mas depois daquela noite, todos sabiam que aquela criatura não tinha nada a ver com um animal conhecido. E aquela coisa passou a ser apelidada pelos trabalhadores como a fera do lixão. O marido daquela senhora contava para as pessoas que aquela criatura se tratava de um lobisomem. E também disse que a fera não se aproximava dos trabalhadores por causa da grande quantidade de cachorros que existiam ali no lixão. Depois deste fato, muitos ali deixaram de trabalhar à noite, por medo daquela coisa. Alguns duvidaram, mas também haviam outros que acreditavam. Bem, para resumir, este não foi o primeiro caso de avistamento de lobisomem em Osasco. Hoje, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, e não duvido que o sobrenatural existe. Boa noite. Moinho no caminho, e na mesma hora, o seu cavalo começou a relinchar e a dar pinotes, derrubando meu avô no chão. E depois disso, o cavalo saiu em disparada, em direção contrária de onde surgiu o redemoinho. Meu bisavô ficou ali caído no chão e observando aquele redemoinho. E de repente, de dentro do redemoinho, sai um ser negro de aproximadamente 1,5 metros de altura, com os cabelos pintados de vermelho e com uma perna só. Meu bisavô tinha por volta de 10 anos de idade. Então, na inocência, ele ficou ali,
brincando com o Saci. Ele contava que se divertia muito, mas logo começou a escurecer. E ele ficou assustado porque quando eles começaram a brincar, era de manhã. Mas as brincadeiras estavam tão legais que ele não viu o tempo passar. Então, ele disse que precisava ir embora, pois os seus pais já deveriam estarem preocupados. Mas foi só o meu bisavô dizer que tinha que ir embora, que a face da criatura mudou de uma expressão alegre para uma expressão de ódio. O Saci o pegou pelo braço e começou a girá-lo. E o girava em grande velocidade que ele caiu no chão completamente tonto. Quando ele olhou para trás, ele não via mais o Saci, e sim aquele mesmo redemoinho vindo em sua direção. Então ele se levantou rapidamente e saiu correndo gritando pelo caminho deserto e escuro. Naquela estradinha haviam 2 cachorros ali próximos e se assustaram com meu bisavô gritando e correndo. Porém, quando os 2 cachorros viram o redemoinho perseguindo meu bisavô, eles correram latindo em direção ao redemoinho. E só assim aquele redemoinho recuou e o meu bisavô pôde correr até chegar em casa. Quando ele chegou em casa, ele contou tudo para os seus pais. E o seu pai pegou a espingarda e saiu pela mata procurando aquilo, mas não encontrou nada. Depois que o meu bisavô contou essa história, alguém se aproximou vindo a cavalo. Era o compadre que arremessava os cães para longe. Todos saíram correndo para o quarto dos meus bisavós. Porém, não havia ninguém lá. Eles estavam no andar de baixo da casa, a minha bisa orando e o meu bisavô segurando a espingarda e espiando pelas frestas da janela. Quando meu bisavô viu que aquela coisa estava prestes, bisavô, assustado, chamou os cães e foi embora. E quando chegou próximo, na época deste ocorrido, eu morava em Santos, São Paulo. E um certo dia, recebi a notícia do falecimento da minha avó, que morava em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Fui com meu marido até Petrópolis, para o velório da minha avó. Ficamos alojados na casa que pertencia à minha falecida avó, que ficou para os meus tios, que já moravam lá. Durante o velório, um senhor chegou em mim e disse que eu era linda, e que lembrava muito a minha avó, quando jovem. Então, eu perguntei se ele a conhecia, e ele disse que sim, que desde criança a conhecia, e que ela foi o único amor de sua vida. Confesso que fiquei surpresa com tal revelação, pois a minha avó permaneceu casada com meu avô por 45 anos, até ele falecer há uns 7 anos atrás. Aquele senhor parecia ser muito simpático. Então, perguntei a ele por que ele e a minha avó não ficaram juntos. Ele disse que por problemas pessoais ele teve que se afastar dela, mas nunca deixou de amar, e que seu amor por ela era eterno e de vidas passadas. Confesso que aquelas palavras me assustaram, mas fiquei comovida por alguém amar tanto assim outra pessoa. Aquele homem também compareceu no enterro dela. Ele estava com uma expressão de profunda tristeza. Eu fui uma das últimas pessoas a ir embora do cemitério, e aquele homem continuou lá. Chegamos em casa, eu e o meu marido, e combinamos de voltar para a nossa cidade no outro dia de manhã. Porém, por uma falha mecânica no carro, tivemos que adiar a viagem para o dia seguinte. Naquele mesmo dia, por
volta das 20 horas, me veio uma sensação muito estranha. Uma necessidade enorme de voltar ao cemitério para ver a minha avó pela última vez. Então resolvi ir sozinha, pois se eu falasse para o meu marido, com certeza ele viria junto. Mas eu queria um momento em particular com ela. O cemitério ainda estava aberto, porém não havia quase ninguém por lá. Quando cheguei no túmulo da minha avó, eu caí em lágrimas e fui desabafando tudo com ela, dizendo o quanto ela me faria falta, etc. Quando eu olho de relance em minha volta, vejo ao longe, atrás de uma lápide, um cachorro enorme. E confesso que fiquei assustada. Mas como a iluminação ali era pouca, eu não tinha certeza do que estava vendo ao certo. Então, me levantei e fui embora. Eu estava a pé, e para voltar, eu tinha que passar por uma estrada de terra que ficava a uns 20 minutos de casa, pois não queria ser taxada de louca. Eu não posso afirmar com certeza que aquela criatura é o mesmo senhor que vi durante o enterro da minha avó, mas algo dentro de mim me diz que sim, e que o motivo dele nunca ter casado com a minha avó provavelmente seria essa maldição que ele carrega. Durante as poucas conversas que tive com aquele senhor, não deu para saber se ele era casado, se tinha família ou mesmo saber o seu nome. Perguntei aos meus tios se eles sabiam quem era aquele senhor que apareceu misteriosamente no velório da minha avó, mas nenhum deles souberam me responder. Este fato ocorreu comigo há 15 anos atrás, e só hoje tive coragem de compartilhar com vocês. Espero que gostem. Boa noite. Tio. Parecia até que eu estava escutando ele contar. Tudo aconteceu em 1938. O lugar havia acabado de ser fundado e nós estávamos indo para Manaus de caminhão, pois eu queria trazer uns móveis que pertenciam à família do meu irmão, que estava de mudança para Apuí. E lá estávamos eu, o meu tio e o motorista, numa viagem de mais de 17 horas extremamente cansativa. Fizemos um bate-volta bem rápido e quando chegamos já colocamos as coisas no caminhão. E então pegamos a estrada novamente, pois queríamos resolver tudo o mais rápido possível. E era quase noite quando pegamos a estrada de volta. E mesmo cansado, o motorista resolveu enfrentar o longo caminho de volta, sem mesmo descansar. E já era por volta de 10 da noite, quando no meio do nada, vimos um caminhão de carga parado no meio da estrada. E 2 homens acenderam a lâmpada pedindo ajuda. Bem, ficamos com o pé atrás, pois poderiam ser ladrões que estavam roubando eles. E viram a oportunidade de nos roubar também. Só que mesmo assim, o motorista parou. E do lado de dentro, o meu tio segurava uma arma, caso os homens tentassem alguma coisa. Então, o motorista disse o que aconteceu ao amigo. E o senhor de idade, que era o dono do caminhão, logo falou: furamos 2 pneus. E tá muito difícil trocar aqui. Descemos e o ajudamos para ele se mandar daquela escuridão. Só que quando estávamos lá, trocando o pneu, o meu tio não parava de dizer: "Vocês estão escutando isso?" E nós todos paramos para tentar escutar, só que não vimos nada. Então voltamos a trocar o pneu. E uns minutos depois, o meu tio disse novamente:
Vocês escutaram agora? E nós não ouvimos nada. E começamos a rir dele, pois deveria ser o sono. Pois já fazia um tempão que nós não dormíamos. Então, ele levantou e disse que ia para o caminhão e ia dormir um pouco. E nós ficamos terminando o serviço. Só que uns minutos depois, nós conseguimos trocar os 2 pneus. E foi quando escutamos uma voz do outro lado do nosso caminhão, e era a voz do meu tio. Porém, ele estava sozinho, e não havia ninguém ali com ele. Fomos devagar para o lado de trás, bem curiosos para saber o que estava acontecendo. E vi o meu tio em pé do outro lado da estrada, perto do mato, conversando com alguém que não víamos. Me arrepiei inteiro na hora, pois não tinha ninguém lá. E aquilo começou a andar atrás do meu tio, chamando pelo nome. Só que parecia que ele não estava escutando. Eu e os outros homens do outro lado do caminhão estávamos olhando sem entender nada do que se passava. Daí, logo escutamos um grito. E em seguida, veio correndo o meu tio e o motorista. Eles entraram rápidos no caminhão e foram dizendo para os outros entrarem também. Todos ali ligaram os caminhões e foram embora. O meu tio dizendo para ir o mais rápido possível. E quando chegamos perto da área mais habitada, o motorista parou o caminhão e saiu para tomar uma junto com meu tio. Então, o meu tio logo perguntou se ele viu aquilo. E o motorista dizia: eu vi. Antes eu não estava vendo. Porém, um tempo depois eu pude ver. Eu estava sem entender nada, porque os outros 2 do caminhão começaram a perguntar o que você estava vendo. Então, finalmente o meu tio falou. Eu estava escutando uma voz dentro do mato, uma voz de homem que queria falar comigo. Então eu perguntava se vocês estavam escutando, mas ninguém não escutava. Daí eu apenas achei que era cansaço. E por isso eu fui até o caminhão me deitar. E daí, quando eu dei a volta para abrir a porta, tinha um homem idoso de pé do lado da estrada. Ele olhou para mim e perguntou se eu estava cansado. Eu disse que sim. E foi quando ele me convidou para descansar na casa dele. E dizia que a casa dele ficava logo ali. Então, eu respondi que sim. Segui com esse senhor e ele continuou falando. Ele dizia que ele morou aqui fazia muitos anos e ele não conversava com ninguém. Então, eu perguntei ao velho por que ele morava no meio do mato. Foi aí que ele me disse que não havia como ele sair daqui, pois aquela coisa estava nos olhando na estrada. Perguntei ao velho o que é que estava nos olhando. Então, ele apontou para o mato e disse: aquilo ali. E quando ele apontou para o mato do meu lado direito, eu escutei uma voz bem longe, e era a voz do motorista me chamando. Não sei como eu estava dentro do mato, mas mesmo assim, eu ouvia a voz do velho dentro da minha cabeça. E só depois de um tempo que eu me dei conta que eu fui embrenhando no mato no escuro. E foi quando eu senti a mão do motorista no meu ombro. Falei para o motorista o que estava acontecendo, e ele também estava vendo o velho. E foi nessa hora que subiu um forte cheiro de enxofre, rapidamente, e viu a criatura mais horrenda de toda a sua vida. Ele a descreve como do tamanho de um jumento novo. Seu pelo era grosso e totalmente preto com as pontas cinzas. Os seus olhos eram totalmente avermelhados. Os seus dentes, grandes e afiados, estavam à mostra.
A criatura andava de cabeça para baixo com os cotovelos. O meu avô soltou um agudo grito e saiu correndo. E a criatura foi atrás dele. Aquela coisa andava incrivelmente rápido. E o meu avô calculou que se continuasse a correr em linha reta, seria pego. Então, ele resolveu entrar dentro da caatinga. E sem pensar duas vezes, a criatura correu e foi atrás dele. E depois de mais ou menos 1 quilômetro, o meu avô estava exausto e todo arranhado por causa dos espinhos e dos galhos. Ele estava prestes a se render, até que viu uma grande casa e um celeiro ao lado. Ele correu na direção do celeiro e, para sua sorte, a porta estava apenas encostada. Ele entrou com tudo, se jogando em um monte de capim que se encontrava ali para os animais. A criatura não ousou entrar e ficou lá fora relinchando. E o meu avô passou a noite ali. Quando o sol apareceu, a criatura se amedrontou e fugiu. E o meu avô só saiu de lá mais ou menos ao meio-dia. Atualmente, ele acredita que a criatura não ousou a entrar no celeiro, pois o celeiro é um lugar sagrado, pois Jesus nasceu em um. Boa noite. O meu tio, quando era pequeno, adorava histórias sobre lendas urbanas e lobisomens. Certa noite, ele estava em seu quarto lendo livros, quando começou a ouvir barulhos na janela que se repetiam com o tempo. Ele resolveu chamar o seu pai, no caso, meu avô. Ele já estava dormindo. E depois de chamá-lo, os dois saíram de casa e foram ver o que era aquele barulho, mas não viram absolutamente nada. Mas logo depois, começaram a ouvir rosnados do lado da casa. O meu avô correu e pegou a sua arma, mas quando chegaram lá, viram uma criatura semelhante a um lobo, mas estava andando sobre 2 patas. A criatura ficou de pé e começou a rosnar. O meu avô logo atirou, mas assim que ouviu o tiro, a criatura fugiu. Bem, se passaram alguns dias e o meu avô estava em um bar e comentou o que havia ocorrido com o dono do bar. E ele disse ao meu avô: "Cuidado, isso que você viu era um lobisomem. Essas criaturas são vingativas, então se prepara, pois você pode cair em uma emboscada por essas estradas afora." O meu avô notou que ao dizer isso, o dono do bar dizia com certo ódio, como se estivesse tomando as dores do bicho. Alguns dias se passaram e meu avô estava lá, novamente no bar, proseando a tarde toda, enchendo o talo de cachaça. E quando deu 9 horas da noite, os amigos dele disse que o levaria para casa, pois ele estava muito bêbado para caminhar. O dono do bar insistiu que deixasse o meu avô lá, que ele o levaria para casa de caminhonete. E assim os homens fizeram. Foram embora e deixaram o meu avô com o dono do bar proseando. O meu avô não falava coisa com coisa, mas estava lúcido. O dono do bar ofereceu mais uma dose de cachaça para ele e disse que era por conta da casa. Bem, o meu avô já ia aceitando, mas em um pensamento rápido, ele achou estranho aquele homem lhe oferecer pinga, pois nenhum dono de bar oferece bebida gratuita. Então, ele disse que não iria mais beber naquela noite.
e que já ia embora. E foi quando o dono do bar disse: Seu José, o senhor se lembra de quando atirou naquela criatura que rondava a sua casa? Pois é, aquele monstro era eu, e o tiro passou de raspão, mas poderia ter me acertado e me matado. Mas hoje é o senhor que vai morrer. O meu avô ficou pálido. Ele estava completamente sob o efeito do álcool e tentou sair dali o mais depressa possível, mesmo cambaleando. Tentou correr pela estrada escura, iluminada apenas pelo luar, quando de repente escutou uivos seguidos de rosnados, o perseguindo pelo mato. O meu avô estava desesperado, pois sabia que era o dono do bar que havia se transformado na criatura. O mais engraçado da situação era que ele corria com a garrafa de pinga na mão, e naquela hora passou um carro. O meu avô se jogou na frente do carro e pediu ajuda. O motorista parou e perguntou se ele estava bem. Mas quando viu a garrafa de pinga com o meu avô, ele logo passou um sermão nele dizendo: O senhor deveria se envergonhar, nessa idade, enchendo o rabo de cachaça. Logo em seguida, deu partida no carro e foi embora. E por mais que o meu avô pedia ajuda, o motorista achou que se tratava mesmo de um velho bêbado alucinado. Deu partida no carro e foi embora. Naquele momento,